Seja bem-vindo à 43ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício, que pede para determinar o domínio das seguintes funções, do item A, B, C e D. Bom, iniciando a resolução aqui pelo item A, eu tenho a função x² menos 3x mais 2. Isso aqui é um polinômio de segundo grau. Ao analisar aqui, você vai ver que esta função não se enquadra em nenhum caso de restrição. Como ela não se enquadra em nenhum caso de restrição, o domínio dessa função é o quê? É o conjunto de números reais. Prosseguindo aqui para o item B, esta aqui já é diferente. Por quê? Porque esta aqui se enquadra em um caso de restrição. Para vocês aí que não estão entendendo o que é um caso de restrição, eu tenho aqui uma videoaula no qual eu defino o que é um domínio de uma função real. Nesta videoaula, se vocês procurarem aqui na minha playlist do curso de funções, vocês vão saber o que eu estou falando a dizer, tem restrição, não tem restrição. Neste caso aqui, a restrição é o seguinte, como isso aqui se trata de uma função que tem essa configuração de fração, o denominador não pode ser zero. Então, para resolver isso aqui e determinar o domínio dessa função, tem que fazer isso aqui. X mais 2 tem que ser diferente de zero. Isolo o x, portanto, passo 2 para o outro lado. Então, x tem que ser diferente de menos 2. Por quê? Vamos ver. Se eu coloco menos 2 aqui no lugar do x, eu fico menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2, 0. X mais 3 dividido por 0, isso aqui não pode existir. Então, para que o domínio dessa função exista, ele tem que ser igual a x pertencendo ao grupo dos números reais, tal que x tem que ser diferente de menos 2. Ou seja, todos os números que pertencem aos conjuntos reais podem ser colocados no valor do x menos x aqui, quando ele valer menos 2. Prosseguindo agora indo para o item C, eu tenho aqui a raiz quadrada de x menos 6. Este é outro caso onde eu tenho restrição. Por quê? Eu tenho aqui uma raiz ao quadrado, uma raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, o que eu tenho aqui dentro da raiz, ele tem que ser no mínimo zero, porque raiz quadrada de zero é zero. Mas raiz quadrada de menos 1 já não existe. Então aqui há uma outra restrição. Portanto, para determinar o domínio desta função, eu tenho que dizer, x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Ao isolar o x aqui, eu passo 6 para o outro lado. Então, x tem que ser maior ou no mínimo igual a 6. O que isso quer dizer? Se eu coloco 6 aqui no x, fica 6 menos 6. 6 menos 6, 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Se eu colocar qualquer valor menor que 6 aqui, vamos lá, eu coloco 5. 5 menos 6, menos 1. Raiz quadrada de menos 1? Não tem. Então, o domínio dessa função ele existe, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a 6. Este 6 aqui é o mínimo, é o ponto inicial do domínio dessa função. Portanto, o domínio dessa função é igual a x pertencendo ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que 6, é maior ou no mínimo igual a 6. Portanto, o domínio dessa função é de 6 para cima. Ou seja, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o infinito. Indo aqui para o item D, tenho x mais 1 sobre a raiz quadrada de x menos 3. Aqui é outro caso de restrição, porque eu tenho uma raiz quadrada aqui. Então, vocês sabem que por ter uma raiz quadrada aqui, esse x aqui eu não posso ter um valor negativo. Agora, eu não só não posso ter um valor negativo, como por isso aqui se trata de uma fração, aqui não pode zerar. Eu não posso ter aqui a raiz quadrada de zero, porque eu vou ter zero no denominador de uma fração. Eu não posso ter zero no denominador de uma fração. Então, para determinar o domínio, eu vou ter que fazer isso aqui. X menos 3 tem que ser maior do que zero. Ao isolar x, eu jogo 3 aqui para o outro lado dessa relação. Então, tem que x tem que ser maior do que 3. Ou seja, o domínio dessa função é igual a x pertencendo ao conjunto de números reais, tal que x tem que estar acima de 3. É todo valor superior a 3. Repare aqui, não há sinal de igualdade. Isso quer dizer que como não há sinal de igualdade, 3 não faz parte do domínio. São os valores maiores do que 3. Ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o infinito.
mas apenas os números positivos, hein? São todos valores maiores do que 3. Bom, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você gostou desse canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Tenha bons estudos e até a próxima aula.